Olá, eu me chamo Jéssica Leite e esse é o Espaço Samadhi. Essa egrégora que tem como objetivo te convidar a reacessar a sua mestria e assim ser um farol consciente desperto aqui na Terra. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre de onde eu venho e como que a Samadhi nasceu, para que a gente possa se aproximar mais um pouquinho, para que vocês escutem um pouquinho também da minha jornada e assim possam sentir se essa egrégora também pode te auxiliar de alguma forma, se essa egrégora também é sua. Bem, eu sou uma baiana, soteropolitana, nascida em Salvador e criada grande parte da minha vida no Rio. Também passei por outros lugares na minha infância que foram também muito importantes para me formar enquanto pessoa nessa vida. E algo que eu sempre levei comigo foi a certeza de que tinha algo maior do que essa carne, do que o que a gente consegue ver. E dentro de mim eu sempre entendi Deus como algo muito maior do que algumas religiões me falavam. Tem uma história que eu sempre gosto de compartilhar, né? Nunca falei publicamente sobre ela, mas senti de trazer aqui porque ela é muito especial para mim e mostra como eu penso, vejo e sinto o mundo, né? Quando eu tinha lá para os meus 6 anos de idade, a gente estava indo, acredito que para a missa, eu e minha família, e a gente estava no banco de trás do carro, né, com meu irmão, saímos, e eu olhando assim para o céu, a gente passou do lado de uma árvore, e aí eu mentalmente, né, eu nunca mais esqueci desse pensamento, eu falei assim para mim, bem, se Deus está em tudo, se Deus é tudo, Ele também é aquela árvore. E aí, tranquilo, né? Fui seguir pro dia, né? E sempre que eu estava dentro de uma igreja especificamente, né? Em que o padre ali falava, não, porque nós somos a única verdade. Eu ficava, gente, mas será? Tem tantas perguntas em aberto dentro do meu coração, né? E eu cresci com essa inquietação e com uma conexão direta, assim, com a fonte, com aquele algo que está além daquilo que os nossos olhos físicos conseguem ver, e que no meu coração era o que fazia real sentido para a vida. Desde novinho eu tenho isso. E com o tempo eu fui me aprofundando nessa sensação, fui também encontrando egrégoras que sentiam a vida da mesma forma que eu. E então eu sou uma caminhadora, uma missionária aqui da luz que sempre entendeu que viver é muito mais do que acordar, dormir, comer, trabalhar e etc. A gente está aqui por um propósito muito maior, né? E conforme a gente vai mergulhando na gente e vai se permitindo questionar também padrões, verdades que nos contam, a gente vai se aproximando da verdadeira verdade da nossa alma, da nossa essência, né? Então, quando eu tinha lá para os meus 18 anos, eu comecei a me aproximar do budismo. Eu digo que Siddhartha Gautama foi o meu mestre que me trouxe nessa vida a esse lapidar de si e a esse mergulho no que é a espiritualidade. Então ele foi o primeiro que me conduziu nessa jornada mais estruturada e dedicada. E foi com ele que eu tive o grande estalo de que tudo aquilo que está à nossa volta nós cocriamos. A mensagem de Siddhartha Gautama é um convite de responsabilidade. Eu digo que o que ele trouxe, assim como outros mestres, como o Mestre Jesus, é simples, porém é completamente profundo e requer uma grande responsabilidade. Não é todo mundo, por enquanto, que está aberto a ter essa responsabilidade. Então, na mensagem de Buda, que foi o que me fez
parar e falar, não, esse cara aqui, ele tem muita coisa para me ensinar. Vou ficar mais um pouquinho por aqui. Foi justamente essa percepção, né, que ele traz para a gente da vida, de que a gente vai construindo à nossa volta situações que são fruto das nossas ações e inações, das nossas escolhas. E aí ele vai, né, trabalhando a ideia do karma nesse lugar também, né? E o que me encanta dessa percepção de sermos os criadores da nossa realidade é que ali, nesse lugar, nesse olhar, nós não somos vítima. Nós podemos mudar as circunstâncias. Já que a gente vive, já que a gente cria, a gente tem o poder de sair de um lugar de sofrimento, de um lugar de dor, de um lugar de escassez. E isso é libertador. Isso é libertador. Nos dá responsabilidade pela nossa vida e nos dá a possibilidade da mudança, a possibilidade da cura, a possibilidade da ascensão. Então, fui por esse caminho. Esse grande mestre me chamou, foi quem começou a me guiar. Através dele, logo me conectei com Mãe Kuan Yin. Eu sou muito devota à Mãe Kuan Yin. Ela esteve e está na minha vida em muitos momentos, acho que até antes de eu conhecê-la. Eu tenho uma experiência com uma energia que hoje eu reconheço que era mãe. E então eu fui mergulhando nesse lugar, né? Desse estudo de o que é o espírito, o que é o espiritual, o que é o propósito da vida. E muito lindamente esse caminho foi me levando a mais conhecimento. Aos pouquinhos foi me trazendo também pessoas que ressoavam com essa busca de uma vida com propósito e de um servir espiritual constante, porque não interessa qual é o nosso trabalho aqui nessa terra, trabalho terra a terra, né? Se a gente é pescador, jornalista, não importa. A todo momento estamos vivendo o espiritual e logo, se somos missionários, missionárias, estamos servindo também. Então, minha gente, eu fui nessa jornada, né? Novos conhecimentos foram chegando. Por Mãe Kuan Yin, cheguei ao Magnify Healing, que foi ali a primeira terapia integrativa que eu fui iniciada, muito lindamente, porque quando a gente vai para uma formação, a cura primeiro acontece na gente. Então, muita coisa se abriu nesse lugar. Tive a oportunidade também de fazer meu mapa astral, que foi uma virada de chave enorme na minha vida até hoje. Até hoje, eu integro na minha vida, eu faço mudanças na minha vida para me tornar mais alinhada com o que eu percebi depois de fazer o meu mapa astral. E em todo esse movimento eu cheguei na minha egrégora amada Sementes das Estrelas, cheguei na minha mentora, na minha amiga, na minha terapeuta, que é a Neva. E assim, gente, o mergulho foi se tornando cada vez mais profundo em mim, eu fui me enxergando, fui vendo sim minhas sombras, acolhendo elas, curando o que eu tinha para curar, até hoje estou, né? Estamos aqui no nosso processo. E novas pessoas foram chegando, minha família de alma foi chegando nessa fisicalidade. Eu fui morrendo tantas vezes para renascer, isso é algo que eu sempre falo para mim, né? Que a gente, aqui na Terra, conforme a gente vai se despindo das ilusões, a gente vai tendo pequenas mortes dentro da vida, né? Então, a gente morre para renascer. Isso é lindo, isso é lindo. E toda vez que a gente vai dormir, que a gente acorda no outro dia, a gente morreu e renasceu. Então, minha gente, a cada momento se permitam estar nesse lugar, né? Aí eu trago a mensagem do Buda. Somos responsáveis pela nossa realidade, logo podemos nos libertar de tudo aquilo que não faz sentido, tudo aquilo que é dor e sofrimento. Então, que a cada renascer vocês possam deixar para trás o que pesa, o que não faz mais sentido, o que não ressoa com o seu coração, para você passar, então, a viver uma vida mais alinhada com a leveza, com a humildade, com o amor, com a tolerância, com a abundância, com a prosperidade, porque somos seres divinos, então o divino é abundante, é amoroso, é tolerante, é poderoso também. Então, minha gente, nessa jornada fui chegando nos lugares que eu deveria chegar. E tudo isso foi acontecendo dentro da vida, né? Eu sou formada em Direito, então, quando eu
tinha 17 para 18, eu passei por uma faculdade pública, fiz o meu curso, lá também fiz amigos que também me instigaram em lugares especiais referentes à espiritualidade, reconheci dons em mim que antes eu não conhecia, comecei a repensar caminhos para a minha vida, tive a oportunidade de trabalhar a minha independência também, a autoconfiança, trabalhar pontos em mim que eu precisava melhorar, e me formei, né? Aí os caminhos da vida me levaram hoje, né, para uma profissão que eu não conhecia, mas que cada vez também faz mais sentido e cada vez se conecta mais com o chamado da minha alma, que é de estar aqui auxiliando vocês que chegam até a egrégora da Samadhi, a também se encontrarem, a curar suas dores, a transcender tudo aquilo que não faz mais sentido para vocês, né? O meu viver e o meu servir como terapeuta, como missionária da luz, né? Então, das minhas formações, eu cheguei até os caminhos que me fizeram uma futurista. Eu trabalho com metodologias para mapear a mudança, mapear aquilo que está acontecendo e como que tudo isso pode se desdobrar e trazer inovações, novas formas de se relacionar, novas tecnologias, novas formas do Estado se organizar, da sociedade se organizar, né? E aí fiz essa caminhada, fiz mestrado, fiz doutorado, me aprofundando nessa área de estudos de futuro e sempre, cada vez mais me dedicando a esse mergulho em mim, a essa cura, a esses ajustes de tudo aquilo que não ressoa com o que somos. Seres amorosos, divinos, poderosos, com autoconfiança, abundantes. Então, a vida foi acontecendo. E eu cada vez mais fui me dedicando a esse mergulho em mim e me dedicando também ao entender como que a espiritualidade se expressa em mim, se expressa na vida, se expressa em todo mundo, né? E enquanto eu vivia a vida aqui na Terra, na Matrix, me dedicava igualmente a esse lado espiritual, que para mim sempre foi o que fez o real sentido, que é onde está o nosso propósito da vida, eu fui então tendo a oportunidade de fazer mais formações dentro da minha egrégora das sementes, de conhecer pessoas muito especiais, tive a oportunidade já de iniciar pessoas no Magnify Healing, foi uma experiência incrível para mim, eu levei um tempo para integrar, né, esse lugar de pessoa que inicia outros. Fui me permitindo, gente, cada vez mais me entender, sim, como uma alma que está em terra, enquanto uma pessoa que tem suas falhas, que tem suas coisas a melhorar, mas também uma alma que tem uma presença divina, que tem a conexão direta com a fonte e que veio trazer luz naqueles dons, naquelas facetas que tenho, que me permitem fazer isso, né? Cumprir a grande missão espiritual de estar na Terra em plenitude, de estar na Terra conectada com a fonte e assim também inspirar tudo e todos à minha volta a fazer o mesmo. Eu digo que a gente está voltando para casa e a casa está dentro da gente, né? Então, a gente pode voltar para casa e continuar talvez no mesmo lugar físico, mas seremos pessoas completamente diferentes e o que a gente vai viver vai ser vivido de forma completamente diferente. Então, minha gente, eu sou uma caminhadora, uma missionária da luz, que sempre entendeu que viver é muito mais do que eu conseguia ver, e que enquanto vivia na Terra, também me permiti olhar para dentro, olhar para cima e reconhecer os meus. Reconhecer a mim, reconhecer meus dons, também reconhecer minhas falhas, me permitir curar, me permitir morrer, me permitir renascer, e até hoje eu faço isso. A vida está sempre em movimento, o movimento é certeiro. Buda dizia que a impermanência é uma das únicas certezas que a gente tem. Tudo é impermanente. Só que nessa impermanência, o caminho é avante quando a gente está desperto. Quando a gente entende o real porquê de estar aqui, quando a gente se entende como seres de amor que vieram transbordar amor. Então a Samadhi nasce
desses tantos movimentos da minha vida aqui nessa existência e também em outras, de me encontrar, de encontrar a verdade que eu vim trazer e de manifestar essa verdade para que eu possa, sim, auxiliar quem chega a mim, pedindo auxílio, para quem chega a mim, pedindo uma intuição, uma escuta, uma emanação de cura, ou simplesmente para quem senta do meu lado e quer uma acolhida, quer uma escuta. A Samadhi nasce dessa minha jornada de reencontro e de materialização do chamado da minha alma. Então aqui na Samadhi, eu vou transbordando o que eu sinto, o que eu intuo dos mentores e guias para te auxiliar de alguma forma. Eu não acredito em acasos, eu já parei de acreditar em acasos há muito tempo na minha vida. Então, um vídeo que seja, uma mensagem, um post que chega a nós, não chega ao acaso, tem algo a nos ensinar. Então, estar aqui falando com vocês também faz parte dessa minha percepção de que eu vim auxiliar e quem precisar desse auxílio, quem se sintonizar, vai chegar aqui nesse vídeo e vai ser tocado, tocada de alguma forma. Então, minha gente, é isso. Esse vídeo era uma apresentação que, na verdade, é um resumo da minha caminhada para além daquilo que a gente pode ler em currículos nesse momento. E eu realmente espero que o que eu tenho trazido aqui, junto aos mentores e guias, junto a essa egrégora de luz que é a Samadhi, possam te auxiliar. E que você perceba que não está sozinho, não está sozinha. Todos nós temos os nossos desafios na caminhada. Todos nós temos momentos de solidão, para chegar em momentos de solitude. Mas tenha certeza, se você está nesse momento de mergulho na sua caverna, saiba que quando você sair, se você se entregar à fonte, ao processo de cura, a vida vai ser outra. Simplesmente e puramente e potentemente porque você mudou as lentes que você estava usando para lidar com você primeiramente e depois com o mundo. E nessa saída você vai perceber como cada vez mais vão chegar pessoas e situações na sua vida mais sintonizadas com a harmonia, com a paz, com o verdadeiro amor e também com o servir. Conforme a gente vai despertando, gente, é inevitável que a gente também queira auxiliar outros a despertar. Auxiliar com respeito, porque a gente só ajuda quem nos pede ajuda, quem nos permite a ajuda. Mas é inevitável, gente. Quando a gente tira o véu dos olhos, o desejo da nossa alma é que outros também tirem. Porque do outro lado do véu, a vida é leve, é amorosa, é potente. É onde realmente nos conectamos com a verdade do existir, da nossa essência. Então, espero que essas palavras tenham te tocado de alguma forma, que você se sinta acolhido, acolhida aqui, nesse espaço-tempo, e que a gente siga se conectando, se conhecendo mais. Aqui na Samadhi eu trago meditações gravadas, trago encontros para a gente ancorar energias de luz para nós, para Gaia, tanto virtuais quanto presenciais. E também coloco algumas postagens escritas para te auxiliar a virar alguma chave, a perceber algo a partir de uma outra perspectiva. E estou entregue para o que mais os mentores, a fonte primordial, me pedirem, nos pedirem. É isto. Seguimos avante. Você não está só. E o amor já venceu. Então, bora para frente, porque tem muita coisa para acontecer nessa terra. E se você está aqui se preocupando em se autolapidar, pode ter certeza que você também tem um chamado para atuar ali à frente de toda essa transformação.
Eu sou Jéssica Leite, gratidão pela sua atenção, pelo seu tempo. E Namastê.